uma perspectiva de defesa dos mundos universais, quer numa perspectiva, quer numa outra. E então vou começar por vos falar daquilo que é a minha perspectiva. Para mim, nós somos partículas de energia. Eu não vou entrar naqueles conceitos da alma, do espírito, se é só uma partícula, se é só uma entidade, se são várias ou várias camadas. Não vou entrar nisso. Eu não sou religioso e gostava de o dizer à cabeça. Eu não sou religioso. Respeito totalmente as religiões. Acho que fizeram um papel muito útil à humanidade, mas não sinto necessidade de partilhar uma determinada fé. Não sinto. E, portanto, não vou entrar aí. Eu vou dizer, na minha perspectiva, nós somos uma partícula de energia que vem à Terra como quem vem ao mundo de escola, para aprender. Para aprender com quem sabe mais, procurando seguir os bons exemplos, para aprender com quem sabe menos, procurando identificar erros, situações desagradáveis, não os repetirmos. Parece-me que estamos a fazer aqui uma trajetória evolutiva. Eu acho que todos nós temos alguma ânsia de sermos melhor hoje do que fomos ontem e prepararmos para sermos melhor amanhã do que somos hoje. Acho que mesmo o maior dos bandidos, no cantinho de cárcere, quando de si para consigo, ninguém desejará ser pior amanhã do que hoje. Penso. Portanto, estamos a fazer uma trajetória evolutiva de sinal positivo, na minha opinião, pelo mérito. Não acredito em favores físicos ou espirituais, pelo mérito de cada um. Esta é uma perspectiva. Eu peço desculpa, ainda há um ou dois lugares para se sentarem que estarem de pé. Não sou muitos, mas pelo menos estou a ver algum lugar. Estejam à vontade, se quiserem sentar. Posso contribuir? E já aqui mais uma cadeirinha, se alguém quiser utilizar. Ainda tem mais lugares lá em cima. Ainda tem mais lugares lá em cima. Bem, estava eu a dizer, esta minha perspectiva é a perspectiva de um pensador norte-americano, Harvey Spencer Lewis, que diz que o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por uma alma. Pode parecer quase a mesma coisa, mas na minha perspectiva são dois conceitos bastante diferentes. Se nós nos perspectivamos como um corpo animado por uma alma, um corpo físico animado por uma alma, que é secundária, que o pode animar, mas quase temos tendência a perspectivá-la como secundária. Focamos-nos no corpo físico. Teríamos tendência a focar-nos na materialidade das coisas. Já quando nos perspectivamos como uma alma revestida por um corpo, ou se quiserem uma partícula de energia revestida por um corpo físico, material, na minha perspectiva, temos tendência a focar-nos como sendo essa partícula de energia numa perspectiva, portanto, mais ampla, mais holística, mais universal, se quiser. E não tão agarrada à materialidade das coisas. É claro que a ciência, ao longo dos últimos séculos, viveu de costas voltadas para este tipo de conceitos. Nomeadamente a física clássica, não sabia nem queria saber nada disto. Na minha perspectiva, a física quântica abriu alguma janela para estas áreas. E, sobretudo, a teoria das superstrings ou supercordas, de John Schwartz e Michael Green, na minha perspectiva, aproximou de alguma forma estas duas áreas. O que é que estes homens dizem? Dizem que as mais pequeninas partículas da matéria são, afinal, constituídas por energia. O eletrão, o próton, o quark, afinal, é constituído por energia na forma de cílios vibráteis
que se vibram menos constituem corpos materiais, se vibram mais intensamente constituem corpos diáfanos, como poderá ser, por exemplo, a alma ou o espírito. Esta é uma perspectiva responsável. Ou seja, na minha opinião, a partícula de energia que nós somos é responsável por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós dizemos, por aquilo que nós fazemos e, de uma forma mais abrangente, por tudo aquilo que nos acontece. Por aquilo que nós pensamos, alguns poderão dizer que é um turbilhão do mundo que temos hoje. Nós, de vez em quando, pensamos nisto, naquilo, somos solicitados de múltiplas formas, é difícil nós focarmos, nós pensarmos naquilo que queremos. E eu aí direi, isso aprende-se. Há quem saiba fazê-lo e há quem ainda não saiba. Aprende-se. Há várias escolas, várias doutrinas, isso aprende-se. Cada um de nós pode aprender a focar o seu pensamento onde exatamente quer. E focando o pensamento, pode a seguir aprender a realmente dizer aquilo que realmente quer dizer. Evitando aquelas situações desbragadas de uma pessoa estar a insultar a outra, enfim, porque de repente vem isso à cabeça. Bom, aprenda a controlar-se. E se aprende a controlar o que pensa e aprende a controlar o que diz, também pode aprender a controlar o que faz. Poderão dizer, mas está bem, a pessoa vai ali no meio da rua e de repente cai num vaso com uma planta qualquer lá de um quarto andar no edifício e bate na cabeça e a pessoa é responsável por isso? E eu pergunto, mas quem é que decidiu passar exatamente ali, naquele momento, quando ia levar? Todos nós conhecemos que nas situações de desastres aéreos, morrem uma centena ou duas pessoas, há aqueles casos que parecem ser, porque eu estava para ir naquele voo, mas à última hora isto e aquilo. Somos capazes de decidir as coisas por nós ou não? Somos capazes de utilizar uma coisa que se chama intuição ou não? Bom, eu dizia que a ciência investigou um pouco sobre estas coisas, mas nas últimas décadas, de facto, tem havido alguns investigadores que têm feito alguma investigação. Eu não vou poder falar naturalmente aqui de tudo o que se tem feito. Vou começar por duas experiências feitas com animais. Porquê? Porque as experiências na área da parapsicologia com seres humanos, há uma certa tendência das pessoas ficarem um bocadinho de pé atrás. Mas o que é isso? É capaz de haver uma batota qualquer. E às vezes com razão, porque de facto a história diz-nos que alguma dessa investigação foi feita com batota, infelizmente. E portanto, eu vou preferir começar com animais. No primeiro caso, vou falar-vos de uma experiência feita nos anos 80 por um investigador francês, René Perrault, com um pequeno robô, que ele chamava Ticoscópio, que ele colocava. Este é um robôzinho do género daqueles brinquedos que as crianças às vezes têm, que vão para um lado para o outro, que andam aleatoriamente para trás e para diante. E ele colocava então esse robôzinho no centro de um retângulo e deixava o robô andar para trás e para diante, desenhando o robô durante cerca de 10 minutos um desenho como este, uma trajetória que fazia. Bem, num segundo momento, ele colocou numa caixa de um dos lados do quadrado 12 pintinhos. Bem, a história não foi exatamente assim. Ele começou a colocar 1, 2, 3, 4 e depois pôs-se a colocar 12 pintinhos dentro de uma caixa. Os pintinhos, uma gaiola, os pintinhos viam o que se passava dentro do retângulo, mas não tinham acesso ao retângulo. E colocou isto tudo num ambiente de frio. Largava de novo o robô no centro do retângulo e acontecia algo semelhante ao que acontecia antes. Até que no momento posterior ele coloca de novo os 12 pintinhos numa caixa, eles não podem entrar no retângulo, veem o que lá se passa, há um ambiente de frio, ele coloca o robô no centro do retângulo
e em cima do robô uma lâmpada de infravermelhos semelhante àquela que se usa nos aviões. Os pintainhos estavam no ambiente de frio, não podiam entrar no quadrado, no retângulo, viam o robô com uma lâmpadazinha de infravermelhos em cima. E então o René Péoc larga o robô e o que é que acontece? O robô começa a andar para trás e para diante, mas só se desloca na metade do retângulo onde estavam os pintainhos. Não se desloca para o outro lado. O René Péoc repetiu isto várias vezes, com estes resultados, com resultados semelhantes. Outros investigadores repetiram isto com resultados semelhantes. Alguns investigadores dizem que repetem isto e que não conseguem resultados. Portanto, estamos aqui perante uma experiência interessante. Que força é que puxa o robozinho para o lado dos pintainhos, não o deixa ir para o outro lado, mas ao mesmo tempo estamos perante uma experiência que é contestada em alguns meios, dizendo, não, mas nós procuramos fazer isso e não conseguimos. Eu também fiz experiências com coelhos, mas também são algo contestadas. Eu então passaria uma experiência com animais incontestável. Aceito nos meios científicos, tal qual como descrita por um inglês, neste caso, o Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake reparou, ou alguém lhe fez reparar, numa situação que é relativamente comum a quem tem cães em casa. É relativamente comum quando a pessoa está para chegar a casa, o cão com quem convive se aproximar momentos antes, uns minutos antes da porta da casa. Eu acho que já todos, se calhar, alguns de nós, pelo menos, eu comigo já se passou isso, têm essa experiência. O Rupert Sheldrake resolveu estudá-lo. E então colocou câmaras na casa onde viviam alguns cães, neste caso um cão. Ele colocou câmaras na casa de maneira a poder filmar permanentemente onde é que o cão andava pela casa. E colocou uma câmara no indivíduo, entre aspas, dono do cão, que se desloca ao longo do dia nas suas tarefas diversas. Procurando tentar perceber se havia alguma associação possível quando o cão se dirigia para a porta, ou neste caso, para a janela, esperando a chegada do seu amigo ou do seu dono, se assim quiserem chamar. Claro que ele procurou criar situações diferentes, situações em que o indivíduo está a trabalhar e chega a hora de acabar o trabalho e regressa à casa, situações em que o indivíduo vai ao supermercado, vai nas compras,